Começando aqui também no Facebook. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Começando aqui mais uma vez, mais uma manhã de enfrentamento da nossa companheira resistência, companheira nem sempre desejada, né? Já estamos na parte 3, no último livro, última parte do livro A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. A gente está na nossa jornada O Toque de Midas, onde tudo aquilo que se toca vira ouro, cresce, se multiplica. Nós já vamos aqui para o capítulo Invocando a Musa, parte 3. A gente está estudando, já percorreu todas as características da resistência, todos os mecanismos da resistência, e agora nós estamos vendo aquelas forças que nos impulsionam, que nos apoiam, que nos ajudam a caminhar adiante dos nossos objetivos, né? A construir o nosso caminho, a percorrer o nosso caminho com confiança, disciplina, dedicação, vigor. Portanto, vamos aqui para mais uma manhã da nossa leitura. Então, já tenho aqui a minha aguinha, agora de manhã, hoje não peguei nenhum chazinho. Bom dia, Dai, bem-vinda. Tenho aqui a minha aguinha para hidratar. E vamos lá, né? Invocando a musa. Os artistas têm invocado a musa desde tempos imemoriais. Há nisso uma grande sabedoria. Há alguma mágica em abolir a nossa arrogância humana e humildemente solicitar ajuda de uma fonte que não podemos ver, ouvir, tocar ou sentir o cheiro. Tem um dizer, né, popular que diz que uma pessoa não pode querer uma vida mágica sem acreditar em magia, né? Então, o nosso autor está partilhando aqui a importância da nossa humildade em pedir ajuda para usando óculos, eu tô de óculos. Agora eu preciso de óculos. A quantidade de horas ao computador tornou necessária aqui o meu apoio visual. Olha, mas por acaso ficou giro. Eu gosto. Então, o nosso autor está falando da importância dessa atitude, né? Assim como nos capítulos anteriores ele comentou da importância do gesto de sacrifício,
né? E o sacrifício enquanto aquele momento quase que ritualístico em que a gente canaliza uma intenção para o nosso fazer. Agora ele está falando da nossa humildade de saber pedir e pedir para essa força que nós não sabemos muito bem de onde vem, onde fica, o que faz, como opera, mas que nos habita e nos anima e nos traz a inspiração, né? Então, os gregos antigamente invocavam a musa, pediam à musa a inspiração, a companhia, enfim, para que o seu trabalho artístico corresse bem. E o nosso autor está usando aqui esse exemplo, né? A importância da nossa entrega a essas forças inspiradoras que a gente não sabe muito bem de onde vem, mas que estão disponíveis para nós. Bom dia, Maria José, bem-vinda. E aí ele partilha conosco a invocação da musa que está lá na Odisseia de Homero, né? Tem lá uma espécie de oração e lá na Odisseia de Homero está escrita, né? E aqui na tradução de T.E. Lawrence diz assim: ó divina poesia, deusa, filha de Zeus, mantenha viva para mim esta canção do homem de múltiplos interesses que, depois de ter pilhado o âmago da cidadela da sagrada Troia, foi levado a vagar dolorosamente pelas costas litorâneas de outros povos, vivendo segundo seus costumes, bons ou maus, enquanto seu coração, através de todas as viagens marítimas, sofria em agonia para se redimir e levar seus homens para casa em segurança. Vã esperança para eles, os tolos. Sua própria insensatez o desgraçou. Destruir pela carne o gado do mais exaltado sol, razão pela qual o Deus Sol escureceu o dia de sua volta. Faça com que essa história viva para nós em todos os seus múltiplos significados, ó musa. Essa passagem merece um estudo mais detalhado. Primeiro, divina poesia, que ele vai destrinchar para nós essa invocação da musa, né? Divina poesia. Quando invocamos a musa, estamos recorrendo a uma força não só de um plano diferente da realidade, mas de um plano mais sagrado. Então, o nosso autor aqui está trazendo a importância da gente entrar em contato com o sagrado, com essa dimensão que é lá onde habita também o nosso centro criativo, que é uma dimensão sagrada em nós. E a gente entrar em contato com essa dimensão através desse gesto e desse ato de invocação. Para algumas pessoas isso vai ser uma oração a Deus, para outras pessoas vai ser um rito de acender uma vela, acender um incenso, seja lá a maneira como for feita, mas é esse ato, esse gesto de entrar em contato com uma dimensão superior a nós. Deusa, filha de Zeus. Não só estamos invocando uma intervenção divina, mas uma intervenção do mais alto nível. Apenas um nível abaixo do nível máximo. Então, portanto, se a gente fosse fazer aqui um paralelismo, digamos assim, é como se nós estivéssemos falando com um santo, né? Para as pessoas que são católicas e devotas de algum santo, é como entrar em contato com algum santo, né? Nas tradições africanas, em algumas delas, entrar em contato com um orixá, né? Pedir a intervenção do axé de um orixá para esse fazer. Bom dia, Sandra, bem-vinda. Mantenha viva para mim. Homero não pede brilhantismo ou sucesso, quer apenas manter a canção viva. Então, quando Homero vai escrever a Odisseia, falando das viagens de Ulisses, né, de Odisseu, ele pede que essa canção que ele está escrevendo, que essa história que ele está escrevendo, mantenha-se viva. Né? Ele não pede para que aquilo seja perfeito, para que aquilo seja incrível, para que aquilo seja maravilhoso, só para que aquilo seja feito, que ele consiga chegar até o fim para escrever aquilo, né? E para manter aquela chama acesa. Esta canção engloba tudo, desde os irmãos Karamazov ao seu novo empreendimento no ramo de material hidráulico. Né? Então, lembrando sempre que o nosso autor aqui fala muito de arte, mas
todo o nosso empreendimento, tudo aquilo que a gente tira do zero praticamente, põe no mundo, é uma espécie de arte, né? É uma obra a ser feita, a ser construída. Então, desde os Irmãos Karamazov, do Tolstói, até o nosso negócio que está no início ou que está em desenvolvimento, ele contempla essa canção, né? É a canção que nós estamos a compor, que nós estamos a escrever e que a gente precisa que essa chama seja mantida acesa. E para isso é muito importante que a gente possa acessar essa outra dimensão da vida, não contar só com com a nossa capacidade, né? Abrir espaço para que venham capacidades do além, basicamente, né? Acho que é isso que o nosso autor está dizendo para nós. É essa confiança de entregar a nossa capacidade limitada a uma capacidade ilimitada que possa ampliar o nosso fazer e fazer a nossa obra chegar a mais pessoas, a mais lugares, a outras dimensões até. Adoro o resumo das provações de Odisseu que compreende o corpo da invocação. É a jornada do herói de Joseph Campbell em uma casca de nós, a sinopse mais concisa da história do homem comum. Há o crime inicial, que todos nós inevitavelmente cometemos, que expele o herói de sua complacência doméstica e o impele a viver na errância, a andar, a circular, a viajar, o anseio pela sua redenção, a campanha incansável para chegar de volta a casa, significando voltar às graças do divino, voltar para si mesmo. Então, isso aqui que está no meio da invocação da musa, né? Mantenha viva para mim esta canção do homem de múltiplos interesses, né? Que provou a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, que depois de ter pilhado o âmago da sua cidade, foi levado a vagar dolorosamente pelas costas litorâneas de outros povos, vivendo segundo seus costumes, bons e maus, enquanto seu coração, através de todas essas viagens, sofria em agonia para se redimir e levar seus homens de volta para casa em segurança. Então é aqui esse resumo da jornada do herói em que todos nós estamos vivendo ao longo da nossa vida, né? Nós precisamos sair do nosso lar, do nosso aconchego, do nosso comodismo, das zonas de conforto, explorar mares dantes nunca navegados, explorar outros horizontes, outras terras, outros povos, outros lugares, outras experiências, enfrentar os desafios e a agonia dessa separação, desse distanciamento da nossa origem, para que a gente possa então para que nós possamos nos tornar quem nós verdadeiramente somos e quem nós podemos ser, e então regressar à casa. E esse regresso à casa é o regresso para si mesmo, é o processo de individuação, é o processo de subjetivação, né? Em que nós, conforme enfrentamos as nossas resistências que aparecem ao longo desse caminho, ao longo dessa jornada, vamos nos agigantando, crescemos e podemos regressar para nós mesmos, né? Admiro particularmente a advertência contra o segundo crime, destruir por cansa da carne o gado mais exaltado de Sol. Este é o crime capital que acarreta a destruição da alma, o uso do sagrado por meios profanos, prostituição, traição. Então ele está dizendo aqui de como trair o nosso talento, trair o nosso dom, trair o nosso compromisso é uma espécie de prostituição. É uma espécie de traição contra isso que é divino. Porque se o nosso talento, as nossas capacidades, elas vêm dessa fonte divina, digamos assim, trair essas capacidades, né? Não pôr essas capacidades em movimento, é uma espécie de traição contra o próprio divino. É uma espécie de traição contra isso que nós nascemos
para desenvolver, para fazer. E se nós traímos essa nossa capacidade, esse nosso talento, né? Se nós enterramos esse talento, isso é, digamos assim, isso é o grande crime da jornada do herói, é não sair para a sua jornada. É negligenciar e permanecer sempre no seu casulo, né? Imagina se o Odisseu permanecesse no porto, né? Ali, no cais da sua cidade, e jamais fosse para a sua jornada, né? Não teríamos aqui a Odisseia, não teríamos sequer o conceito de Odisseia na nossa vida, né? Na nossa cultura. Portanto, é muito importante a gente ter presente isso, que o nosso talento ele é para ser desenvolvido, né? O nosso chamado é para ser atendido. Ah, mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu talento. Mas se há aqui um incômodo, se há um desconforto de que eu não estou fazendo bem algo que significa alguma coisa para mim, né? Eu não tô entregue à multiplicação desse talento. Bom dia, Bárbara, bem-vinda. Se há aqui algum desconforto, né, dessa sensação que às vezes nos visita, de que nós não estamos fazendo nada de jeito com a nossa vida, né? Estamos assim vivendo meio que por viver, simplesmente levando um dia depois do outro, não com aquela sabedoria de viver um dia de cada vez, mas simplesmente assistindo os dias passarem sem que a nossa vida tenha nada de substancial e sem que a gente consiga, o que é pior ainda, sem que a gente consiga encontrar substância no nosso dia a dia. Que a gente volta aqui os capítulos anteriores em que o nosso autor fala de como a megalomania, né, essa crença de que, nossa, nós temos que fazer uma coisa assim muito incrível, extraordinária, muito uau, todos os dias da nossa vida, isso é também uma armadilha da resistência. Por quê? O nosso dia a dia é o nosso dia a dia, é rotina, é trabalho, às vezes chato, pagar conta, essas coisas todas, isso faz parte da vida. E acreditar que todos os dias vai ser algo extraordinário é uma espécie de infantilidade. Por outro lado, quando nós estamos nesse trilho, nesse caminho em que o nosso chamado está sendo trabalhado, né? É o que muita gente fala, sai de viver com propósito, viver pelo propósito, não sei o quê. Quando nós estamos engajados num propósito, né, que ao longo da nossa vida o propósito pode mudar. Quando nós estamos engajados num propósito, numa tarefa, numa missão, né, com aquele espírito de missão, de quem está a realizar algo importante para si, naturalmente, eu diria, a gente consegue encontrar no nosso dia a dia, nessas atividades, essas coisas mais corriqueiras, algo dessa alegria, algo desse extraordinário. Não é que a gente passa a achar lavar a louça muito extraordinário. É que essas tarefas cotidianas deixam de ser o completo fardo. Elas podem continuar sendo chatas, elas podem continuar sendo, ai, não me apetecia nada fazer isso. Mas o nosso espírito, o nosso ânimo de enfrentá-las está diferente. Porque nós estamos no trilho de atender esse chamado do nosso coração, naquele momento da nossa vida. Né? Para algumas pessoas, o chamado desse coração pode ser ter um filho, para outras pessoas pode ser iniciar um negócio, para outras pessoas pode ser aprender uma profissão, enfim. Para outras pode ser aprender uma arte, né? Fazer alguma arte, se dedicar a isso. Quando nós estamos no ritmo desse chamado, né, do atendimento desse chamado, a nossa disposição para enfrentar a resistência e para enfrentar a parte chata desse chamado, né, porque o chamado vai implicar tarefas burocráticas, vai implicar tarefas do dia a dia, compromisso, rotina, constância, né? Ainda ontem estava assistindo um vídeo, ontem ou sábado, já não me lembro, sobre além da motivação, que é muito isso que o nosso autor vem falando. É além da motivação, é algo que vai para além da motivação. Não é pura e simplesmente estarmos hipermotivados todos os dias. Não há motivação todos os dias. Bom dia, marido. Não há essa
super disposição, esse super entusiasmo, essa super alegria todos os dias. Não vai acontecer, meus amores, não vai. A gente pode encontrar espaços, né, dessa alegria ao longo do nosso dia a dia. É bom que a gente encontre para que a gente consiga se manter num estado interno capaz de enfrentar os desafios, né? Porque quando a gente também está sempre no estado interno de desgaste, de cansaço, de preguiça, de ranço, as coisas não caminham, né? A gente sabe que quando a gente tá mal, as coisas não caminham, né? Não significa que a gente tem que esperar ficar bem. Ah, então vou esperar aqui a minha vontade de ter força, vou esperar aqui eu ficar bem, eu ficar alegre de novo, para eu então fazer isso, né? Isso não resulta. A questão aqui se prende com o que eu posso fazer para entrar de novo nesse estado mais, mais adequado para enfrentar isso, né? O trabalho, por incrível que pareça, é um desses caminhos, né? Ou seja, a gente entrar no trilho e fazer as coisas relativas, né, que nos aproximam do nosso chamado, seja ele qual for no momento em que nós estamos, né? Nos entregarmos a isso, seja fazermos alguma coisa que nos traga bem-estar, que nos traga alegria de novo, né? Que reabasteça o nosso íntimo. Ainda ontem fui no fim do dia, estava um dia bonito, estava sol, apesar do frio gelado, estava sol, não estava vento. Fui até a beira do mar, fui lá ver um pouquinho, beber um chocolate quente, escrever um pouco, para tomar aquela luz do sol na cara, sabe? E revigorar e me reabastecer para começar a semana, para estar aqui com vocês, para a gente poder retomar esse estudo, retomar essa jornada, porque é isso. Abastecer o nosso íntimo, né? Os nossos estados internos é super importante para a gente enfrentar. É assim que a gente invoca a musa, né? Fazendo o nosso trabalho e fazendo coisas que nos tragam essa sensação de reconexão com o nosso caminho, né? Quando Ulisses, né, Odisseu estava lá nas suas viagens, fazia essa reconexão, esse processo de reconexão constante, porque a gente perde essa conexão com muita facilidade. Com muita facilidade a gente se desliga dos nossos porquês, do nosso caminho, do nosso chamado, né? A vida vai entrando nessa rotina, né? E a gente se desliga disso. Então é importante fazer sempre esse caminho de volta, essa reconexão, para abastecer o nosso psiquismo para seguir adiante. Finalmente, o pedido do artista para o seu trabalho. Faça com que essa história viva para nós em todos os seus múltiplos significados. Isso é tão profundo, né? Faça com que esse projeto no qual eu estou envolvido se multiplique e permaneça conosco em seus vários significados. Então, quando a gente inicia algum projeto, aquele projeto nunca se encerra nele mesmo, né? Um projeto que conversa com a nossa alma, que nos movimenta, nos mobiliza na vida, ele nunca se encerra nele mesmo. São projetos que se expandem, que transbordam, né? Que levam além essa, esse nosso fazer. Quando a gente está nesse caminho do chamado, há sempre um depois, há sempre um além, né? Além daquele projeto especificamente, daquela tarefa, daquela arte, daquele caminho, aquilo se desdobra ao longo do tempo, aquilo produz efeitos ao longo do tempo. Eu lembro uma jornada que eu fiz comigo mesma, que foi de uma caixinha de perguntas, né, chamada Coaching in a Box. E aquilo foi um processo, ela tá até ali na minha estante. Aquilo foi um processo tão interessante, porque todos os dias eu me fazia uma pergunta através daquelas cartas, e às vezes juntava com algumas cartas de tarô e fazia ali uma mega reflexão mesmo. E aquilo era um exercício de entrar de novo nesse estado, né? Nesse mergulho de desenvolvimento. Aquilo era e é, né, um trabalho afeto ao meu trabalho, à minha arte, ao meu fazer. Portanto, gerou muito material para minha análise, para minha supervisão, enfim. Aquilo foi mesmo um boost
de musa, eu diria, né? Era um momento em que eu entrava em contato com a musa praticamente diariamente, né? Eram 100 perguntas na caixinha, e aquilo foi um desafio de 100 dias que eu fiz comigo mesma, que deve ter durado talvez 110 dias, porque desses 100 dias talvez eu tenha falhado uns 10 aí, uns 10%. Então durou ali um pouquinho mais de 100 dias, mas que foi dentro dessa missão, dessa jornada, né, de mergulho, de entendimento, de exploração e de experimentação. Acho que essa noção de experimentação é muito interessante para a gente nisso aqui, porque a gente entra para um compromisso e às vezes a gente se prende no método, né, no como esse compromisso vai ser honrado. E às vezes a gente pode ter adaptações nesse caminho. A gente pode fazer ajustes, mantendo esse compromisso, mas fazendo ajustes para que isso seja exequível para a gente, né? Então, por exemplo, a gente começou aqui com essas lives todos os dias às 8h30 da manhã. Suponhamos que daqui a um tempo, a nossa ideia é continuar e fazer outros livros, mas suponhamos que daqui a um tempo haja uma modificação no trabalho e essas lives precisem passar para a hora do almoço, por exemplo, ou precisem passar para a noite. E imagina se eu deixo de fazer porque precisou mudar de horário, né? Isso seria um abandono do compromisso, isso seria uma traição desse talento, né? Desse dom, desse chamado. Portanto, às vezes a gente se prende nos métodos, né? Quando só há um método, digamos assim, a ser inafastavelmente realizado, que é o fazer, né? É pegar e fazer. Se deu para fazer 1 hora, se deu para fazer 2 horas, se deu para fazer de manhã, se deu para fazer no almoço, se deu para fazer à noite, não importa, né? O importante é que aquilo seja feito não tanto pela obra em si, pelo resultado daquilo, mas pela importância que aquilo tem de nos colocar num estado interno favorável para que a obra afinal aconteça, né? Então esse compromisso diário, a dedicação diária tem essa característica de nos colocar num estado interno favorável para que as coisas aconteçam, né? O compromisso, e voltando a fazer aqui um paralelismo com as relações amorosas, é o compromisso que alimenta o amor, né? O amor não necessariamente alimenta o compromisso. Nossos sentimentos são variáveis, nossas emoções são variáveis, nossos estados internos são variáveis, portanto, esse gesto de compromisso, né, quando tem algo que nós sabemos que queremos, mas que a nossa vontade, a nossa disposição flutua, porque ela flutua mesmo, é esse compromisso que vai nos alimentar e nos manter no caminho, né? Não é o entusiasmo, não é aquela empolgação, não é a diversão, né? É muito importante que a gente possa se divertir no percurso, que a gente tenha prazer no percurso, mas não é só isso que nos faz continuar. O prazer nos faz continuar, sim, mas o compromisso, ele é o carro-chefe disso. É o compromisso que nos guia e que puxa esse carro, e não o prazer, né? O prazer, ele é como se fosse o combustível, eu diria. Mas o que puxa a engrenagem, o que puxa o carro é o motor, a engrenagem, né? O que faz aquela engrenagem girar é o compromisso. O prazer é o combustível para a gente aguentar aquele caminho. Bom dia, Mônica, bem-vinda. Então aqui ele fecha, né, finaliza essa oração de invocação da musa e diz: ok, fizemos nossa oração, estamos prontos para trabalhar. E agora? A magia de começar é o próximo capítulo. Com relação a todos os atos de iniciativa e criação, há uma verdade básica. A ignorância a qual mata muitas ideias e esplêndidos planos, a de que no momento em que uma pessoa definitivamente se compromete, a providência também começa a se mover. Então é aquilo que ele já falou algumas vezes. Quando a gente decide de verdade e se compromete com essa decisão, porque não se pode falar em decisão sem compromisso, né? A pessoa que decidiu, mas não fez, ela não decidiu coisa nenhuma. Portanto,
Quando alguém se compromete com o que quer que seja, a providência divina, a força, o axé, o universo, a vida, começa a mexer os pauzinhos, né? Começa a se movimentar. Todo tipo de coisa ocorre para ajudar uma pessoa que de outra forma jamais teria ocorrido, né? Tudo começa a se mover e a gente tem inúmeros exemplos na nossa vida disso. Quando aquela decisão está muito tomada e a gente está muito engajado na sua realização, as coisas acontecem, né? As coisas resultam. Toda uma sucessão de acontecimentos tem início com a decisão de começar, provocando a favor de uma pessoa toda sorte de incidentes, encontros e assistência material inesperados, que ninguém jamais sonharia que lhe acontecesse. As pessoas que estão passando dificuldade, elas vivenciam isso aqui de alguma forma. Porque quando elas estão passando dificuldade, elas estão numa situação muito limite, em que elas precisam ali de uma reviravolta, e elas se mobilizam para isso, né? Estão ali engajadas, elas procuram ajuda, procuram donativos. Elas veem essa mobilização, né? Esse movimento de apoio e de recursos, né? Quando a gente está numa situação muito limite, a gente então decide, é quando dispara o senso de urgência na gente, né? Quando a gente tem aquele estalo, sai de uma posição de auto-vitimização e parte em direção a buscar ajuda, né? Se a gente não tem o recurso, a gente vai em busca do recurso. Então, quando a gente está nessa situação, que é uma situação de necessidade, a gente vê isso acontecer com muita clareza, porque a necessidade ela é tão ancoradora, né? Ela mobiliza tanto uma pessoa que rapidamente ela vê as coisas acontecerem. Assistência material inesperados que ninguém jamais sonharia que lhe acontecesse. Aprendi a ter um profundo respeito por um dos versos de Goethe. O que quer que possa fazer ou sonha fazer, comece. A ousadia encerra em si mesma genialidade, magia e poder. Comece agora. E aqui essa citação é de W.H. Murray. Não sei quem é. The Scottish Himalayan Expedition. Parece que é uma pessoa que fez uma expedição escocesa no Himalaia. Você já viu As Asas do Desejo, o filme de Wim Wenders sobre anjos entre nós? Cidade dos Anjos, com Meg Ryan e Nicolas Cage, foi a versão americana. Eu acredito. Acredito na existência de anjos entre nós. Estão aqui, mas não podemos vê-los. Então, ele está retomando a ideia dessas forças misteriosas, ocultas, que nos ajudam, que nos acompanham e que estão a todo tempo intercedendo a nosso favor. Os anjos trabalham para Deus, é sua função nos ajudar, despertar-nos e nos impelir para frente. Anjos, guardiões, espíritos protetores, o que quer que vocês queiram dar aqui o nome. Os anjos são agentes da evolução. A Cabala descreve os anjos como feixes de luz, significando inteligência e consciência. Os cabalistas acreditam que acima de cada lâmina de capim exista um anjo gritando: cresça, cresça. Os anjos são coaches, basicamente. Eu vou mais além. Acredito que acima de toda a raça humana haja um super anjo gritando: evolua, evolua. Os anjos são como as musas. Sabem de coisas que não sabemos. Querem nos ajudar. Estão do outro lado de um painel de vidro gritando para chamar a nossa atenção, mas não podemos ouvi-los. Estamos distraídos demais por nossa própria tolice. Se a gente fosse falar em psicanálise, a gente estaria falando os anjos são coaches. Eles ficam assim, vai, 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 vai. A gente estaria falando aqui, se a gente fosse falar em psicanálise, a gente estaria falando do desejo. Esse desejo enquanto força psíquica, né? Não os desejos, quero isso, quero aquilo outro. Mas o desejo enquanto força psíquica, né? Ele fica ali, gente, vamos, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Fica falando no nosso ouvido, né? Às vezes a gente não escuta o desejo, ele tá ali dizendo, ô, tô aqui, vamos agir, querida, vamos agir. E a gente fica assim, tô com
preguiça, né? A resistência fica ali também com o seu canto da sereia e a gente se distrai do chamado divino que vem através do desejo, vem através dos anjos, dos guardiões, os Exus, Pombagira, são tudo assim, ei, vambora, vambora minha filha, vambora meu filho, né? E a gente tá assim, ai, não sei se quero, né? Tá ali naquela distração completa. Ah, mas quando começamos, quando damos a largada, quando concebemos o empreendimento e nos comprometemos com ele, apesar de nossos temores, algo maravilhoso acontece. A vitalidade da esquerda nos habita, né? Os guardiões vêm com tudo. Uma ruptura surge na membrana, como o primeiro desvario quando um pintinho bica por dentro a sua casca. Anjos parteiras, que imagem bonita, reúnem-se ao nosso redor, ajudam-nos conforme damos a luz a nós mesmos. Damos a luz àquela pessoa que nascemos para ser, aquela cujo destino estava codificado em nossa alma, nosso espírito e nosso gênio. Quando damos início a um empreendimento, abrimos os nossos próprios caminhos e permitimos que os anjos entrem e façam seu trabalho. Agora, podem conversar conosco e isso nos deixa felizes, né? Então, quando a gente se direciona a um guia, né, a uma inspiração, a uma força divina, ao nosso desejo, ele começa a falar conosco, né? A gente entra... Ai, caiu uma coisa aqui, eu levei susto. Que horror. Quando a gente entra em contato com essa força divina em nós, a gente abre espaço para que ela também se mobilize e nos inspire, e nos traga aquilo que nós precisamos, nos traga o recurso que nós precisamos, né? A eternidade, como diria Blake, naquela citação bonita do capítulo anterior, que a eternidade se apaixona pelas criações do tempo, ela abre um portal para nós, né? Então, quando a gente decide, se compromete, se envolve, a vida começa a responder ao nosso chamado, né? Porque há ali um verdadeiro compromisso nosso. E às vezes isso é uma verdade muito incômoda para nós, que é quando as coisas não acontecem e a gente se faz, né, esse autoexame de consciência sobre o nosso compromisso com aquilo, o nosso estado interno em relação àquele projeto, àquela iniciativa, né? Muitas vezes a gente não tá sentindo aquilo, não, o nosso compromisso não tá no jeito. E faz parte, vão ter dias em que a gente vai estar menos comprometido. O importante é que a gente alimente esse compromisso, com o mínimo que seja, né? Mas não deixar essa peteca cair, não deixar esse fio se cortar, né? Para que esse compromisso possa seguir nos alimentando, né? Alimentando o nosso amor. Bom dia, Raquel, bem-vinda. E nós somos esse portal, nós passamos a ser esse portal no tempo. Bom dia, Marta. Com essa atitude de compromisso, a gente abre esse espaço para a musa chegar, né? A gente faz com que ela chegue. Então, a decisão de começar e o compromisso de começar já começa a mobilizar muitas coisas. E aqui o nosso autor continua: a magia de continuar. Quando termino um dia de trabalho, saio para uma caminhada. Levo um gravador de bolso porque sei que, à medida que a minha mente superficial se esvazia na caminhada, outra parte de mim entra na conversa e começa a falar. A expressão olhar malicioso na página 342 deveria ser olhar sedutor. Você se repetiu no capítulo 21. A última frase é igual a outra no meio do capítulo 7. Né? Ele, escritor, conversando com ele mesmo enquanto ele faz uma caminhada. Esse é o tipo de pensamento que me ocorre e acontece a todos nós, a cada dia e a cada minuto. Esses parágrafos que estou escrevendo agora me foram ditados ontem. Substituem uma abertura anterior, mais fraca, a este capítulo. Estou desenrolando a versão nova e melhorada agora, diretamente no gravador.
Este processo de autorrevisão e autocorreção é tão comum que sequer notamos, mas é um milagre. E suas implicações são surpreendentes. Afinal, quem está fazendo essa revisão? Que força está puxando a nossa manga? O que isso nos diz a respeito da arquitetura de nossa psique, que, sem que exerçamos nenhum esforço ou mesmo pensemos no assunto, uma voz em nossa cabeça abre a boca para nos aconselhar, e nos aconselhar sabiamente sobre como devemos fazer o nosso trabalho e viver as nossas vidas. A quem pertence essa voz? Que software está rodando incansavelmente enquanto nós, os nossos eus dominantes, estão ocupados de outra forma? Então, que inteligência superior é essa que nos habita e que pensa sobre o que nós pensamos e que revê o que nós fazemos, né? São anjos? São musas? Será o inconsciente? Será o self? O que quer que seja, é mais inteligente do que nós, do que o nosso ego, né? Esse que fica aqui lutando para fazer a mediação com o mundo lá fora. Não precisa que lhe digamos o que fazer, né? Então, o inconsciente, eu, enquanto psicanalista, chamo de inconsciente, é sempre producente, sempre sábio e vai dar um jeito de nos mostrar o que nós precisamos ver. Funciona por conta própria e quer funcionar e gosta do que faz, né? Então, essa instância psíquica que está sempre produzindo a favor do nosso desejo, né, que é o inconsciente, ele está sempre criando, né, ele está sempre nos chamando. Então, o que faz exatamente? Organiza. O princípio de organização está embutido na natureza. O próprio caos se auto-organiza. Fora da desordem primordial, as estrelas descobrem as suas órbitas, os rios descobrem o seu caminho para o mar. Bom dia, Daniela, bem-vinda. Quando nós, como deuses, partimos para criar um universo, ou seja, quando assumimos a nossa cota divina de co-criadores, um livro, uma ópera, uma nova empresa, o mesmo princípio se aplica. Nosso roteiro de filme se resolve em uma estrutura de 3 atos. Nossa sinfonia assume sua forma em movimentos. Nossa empresa de material hidráulico descobre sua cadeia de comando ótima. Como experimentamos isso? Tendo ideias. Insights saltam em nossas cabeças enquanto estamos fazendo a barba ou tomando banho, ou até mesmo, surpreendentemente, quando estamos de fato trabalhando. Os duendes por trás deste facto são inteligentes. Se esquecemos algo, eles nos lembram. Se nos desviamos do curso, eles orientam as velas e nos conduzem de novo ao rumo certo. Então, quando a nossa mente, o trabalho, ele tem às vezes essa capacidade de botar a nossa mente consciente mais em stand-by e abrir espaço para o inconsciente trabalhar. Quando a gente está ali, é quando a gente entra no estado de flow, né, que é muito chamado hoje em dia. Quando a gente entra nesse estado, a nossa mente trabalha melhor, porque a nossa censura cede um pouquinho, então o inconsciente tem mais espaço para trabalhar, né? A gente não fica cri-cri sobre o nosso próprio fazer. Portanto, o ato de trabalhar e essa entrega ao trabalho, a magia de continuar, abre espaço para que a nossa mente mais inteligente, digamos assim, o nosso inconsciente, possa falar finalmente, né? Sem a nossa interferência, sem o nosso cri-cri o tempo todo. Bom dia, my gluten free Lisbon. Maria João, bom dia. Estamos aqui estudando sobre a resistência e sobre aquela nossa parte interna mais criativa e com maior capacidade de realização. O que podemos concluir? Obviamente, alguma forma de inteligência está atuando dentro de nós, independentemente de nossa mente consciente e ainda assim em aliança com ela, né? Lembrando que as instâncias psíquicas funcionam como um todo, processando o nosso material para nós e juntamente conosco. E por isso que os artistas são modestos. Alguns, né? Não são todos, não. Desculpa aí, moço. Sabem que não são eles que estão fazendo o trabalho. Estão apenas tomando um ditado.
né? Sabe quando a gente recebe o insight, a intuição, o pensamento vem quase que pronto na cabeça, a ideia vem pronta, a imagem vem pronta na nossa cabeça, porque a gente consegue entrar nesse estado favorável, a gente reduz a nossa crítica e abre o coração com a nossa decisão e o nosso compromisso. Por isso também que pessoas não criativas odeiam pessoas criativas, porque tem inveja, né? A resistência já logo fala assim, olha ali, aquela ali que enfrenta a resistência e você não, né? Sentem que os artistas e escritores estão ligados a uma rede de energia e inspiração com a qual não conseguem se conectar. Claro, tudo isso é bobagem. Todos nós somos criativos. Todos nós temos a mesma estrutura psíquica. Temos o inconsciente, temos um consciente, temos o eu, temos o isso, temos o super-eu. Todos nós estamos assim funcionando mais ou menos no mesmo registro. Os mesmos milagres comuns estão acontecendo em todas as nossas cabeças a cada dia, a cada minuto. Então é essa abertura interna, né? A magia de começar e a magia de continuar é que abrem espaço para a musa chegar e nos abençoar. Né? O nosso gesto de entrar em contato com essa instância mais inteligente dentro de nós. Então tem a oração à musa, né? A gente faz uma invocação, uma verdadeira invocação da nossa inteligência superior, toma uma decisão de começar, se compromete com essa decisão e continua. Fazemos o nosso beabá, o nosso feijão com arroz todos os dias, até que num dado momento a gente faz um mega banquete, a gente faz uma mega refeição, uma coisa muito bonita, né, que a gente se orgulha de ter feito, mas se orgulha principalmente do caminho percorrido, né? Então esses eram os capítulos que a gente tinha para trazer hoje. Amanhã a gente dá seguimento aqui na última parte do nosso livro. Nós já estamos aqui na parte final da Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Espero que tenha sido uma boa manhã para vocês, para quem esteve aqui. Partilhem esse vídeo com as pessoas que estão enfrentando as suas resistências, os seus bloqueios internos, estão lá às voltas com as suas dificuldades psíquicas. Acho que essa série de lives da Jornada do Toque de Midas pode clarificar algumas coisas. Daqui a um tempo essas lives não vão estar mais disponíveis, tá bem? Entrem também lá na comunidade do Telegram. Eu vou avisando lá todas as nossas iniciativas, os nossos grupos de estudo e de trabalho. O link está na bio do perfil, está na descrição do perfil. Tenha uma ótima semana, uma boa segunda-feira, que a gente possa começar essa semana cheios de vitalidade, cheios de coragem para enfrentar as nossas resistências e, mais do que enfrentar as nossas resistências, darmos uma chance para o nosso desejo, darmos uma chance para a nossa inteligência superior, para o nosso chamado, para o nosso talento, para os nossos dons, e que a gente seja leal aos nossos dons, né? Que a gente seja fiel aos nossos dons e que a gente não traia o nosso desejo, o nosso chamado. Um beijo muito grande, um abraço apertado, boa semana e até amanhã.